Alimentos de hoje, escrito por Catarina Sousa Guerreiro. O que devemos incluir na alimentação para que esta seja o mais sadia possível? Que alimentos não podem mesmo faltar? O que é o padrão alimentar mediterrâneo? Será que o praticamos? Em que consiste? Como pode o consumidor fazer uma escolha informada a quando da seleção alimentar? Hoje existem à nossa disposição alimentos que são verdadeiros tesouros e que podem, de forma acessível, contribuir para sermos mais saudáveis. Este livro parte de uma seleção de 15 desses alimentos, com valores nutritivos excepcionais e efeitos fisiológicos benéficos para o organismo. Entre eles estão, por exemplo, o café e o chocolate preto. Surpreendido? Então venha conhecê-los em pormenor e desfrute deles, pela sua saúde. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2023. Coleção Pela Sua Saúde, Ciência Alimentar. O que devemos comer em cada etapa da vida? Quais são os melhores alimentos disponíveis? Como controlar e equilibrar o peso e a carteira? Como favorecer a economia doméstica e reduzir a pegada ambiental? Diz-me o que comes, dir-te-ei quem serás. Hoje, mais do que nunca, valoriza-se a alimentação como comportamento modificável, com impacto evidente na promoção da saúde física e mental e na prevenção da doença. Investimento seguro no futuro. A atenção ao que ingerimos depende da informação de que dispomos e da sua aplicação nas escolhas de consumo mais acertadas. Importa, pois, contribuir para um melhor conhecimento alimentar e nutricional dos portugueses, assente em dados objetivos, credíveis e cientificamente robustos. É esse o objetivo desta coleção, pela sua saúde. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. 1. Contextualização. A incidência de doenças crónicas não transmissíveis, incluindo obesidade, diabetes e cancro, tem vindo a aumentar, estando estes números associados a elevados índices de mortalidade por todo o mundo. São doenças multifatoriais, nas quais o estilo de vida, onde se inclui a dieta, o tabagismo e o sedentarismo, é determinante para o seu desenvolvimento. Desde Hipócrates que a nutrição é considerada um elemento essencial à vida humana. Atualmente é reconhecida como um vasto campo de conhecimentos integrados, abrangendo um amplo conjunto de domínios relacionados com o metabolismo de nutrientes, com um papel importante na promoção da saúde e na prevenção da doença. Está associada ao processo fisiopatológico de diferentes doenças muito frequentes, quer por excesso, quer por déficit de nutrientes, mas também como parte integrante do tratamento da doença ao atuar como terapêutica nutricional. No contexto da doença, serve também como veículo de nutrientes isolados que podem atuar como agentes preventivos ou terapêuticos. Por todos estes motivos, o estudo sobre o impacto da alimentação na prevenção ou no decurso da doença tem vindo a alcançar uma dimensão muito significativa. Nos últimos 10.000 anos, desde o Paleolítico até aos dias de hoje, registou-se uma profunda alteração no padrão e comportamento alimentar dos indivíduos.
Recentemente, com a expansão da industrialização, a urbanização e a globalização económica ocorridas na segunda metade do século XX, primeiro nos países desenvolvidos e mais recentemente nos países em desenvolvimento, foram muitas as mudanças no padrão alimentar e nos estilos de vida com impacto significativo na saúde e no estado nutricional das populações. Alimentos e produtos alimentares tradicionalmente produzidos e comercializados num contexto local passaram a integrar um mercado mais global, proporcionando uma maior oferta e diversificação ao nível do consumo alimentar. Se, por um lado, passou a existir uma maior disponibilidade e acesso a alimentos, facilitando a diversidade alimentar, por outro, emergiram padrões alimentares e estilos de vida pouco saudáveis, acompanhados por uma taxa crescente de doenças crónicas. Observou-se um aumento no consumo de alimentos altamente energéticos, ricos em gordura, especialmente saturada, e pobres em hidratos de carbono complexos, acompanhado por um declínio no dispêndio de energia associado a um estilo de vida sedentário em que é dada primazia aos transportes motorizados e à eliminação progressiva de atividades fisicamente exigentes no local de trabalho e nos tempos de lazer. A nutrição é atualmente considerada um dos principais fatores determinantes que podem exercer alterações ao nível das doenças crónicas, com a evidência científica a apoiar a ideia de que mudanças na dieta têm fortes implicações, positivas e ou negativas, na saúde de cada indivíduo durante todo o seu ciclo de vida. À luz do conhecimento atual, a nutrição já não é apenas estudada na sua perspectiva clássica, na qual é considerada como um veículo maior de nutrientes que suprem as necessidades nutricionais do indivíduo. Atualmente, o moderno conceito de nutrição apoia-se no facto de alguns alimentos e ou ingredientes, para além do seu papel nutritivo, apresentarem também um efeito fisiológico benéfico para o organismo. O alimento que possui estas características designa-se por funcional. De acordo com o International Life Sciences Institute Europe, aquele que, em relação ao qual se demonstrou, de forma satisfatória, que tem um efeito benéfico sobre determinadas funções do organismo, para além dos efeitos nutricionais habituais, e que melhora o estado de saúde e de bem-estar ou que reduz o risco de doença. Os alimentos que podem apresentar estas características são de variados tipos. Podem ser alimentos naturais, não modificados, ou alimentos em que um dos seus componentes foi melhorado através de condições especiais de crescimento, ou ainda alimentos aos quais foi adicionado, retirado, substituído um componente para proporcionar benefícios. Dentro destas classes incluem-se os peixes gordos, a aveia ou os leites fermentados enriquecidos com fitoesteróis ou bactérias. O mercado e o interesse pelos alimentos funcionais estão a aumentar a nível global, existindo dados que indicam que será uma área de negócio que poderá envolver perto de 300 mil milhões de dólares em 2025, valor muito superior ao comparado com dados de há 10 anos atrás. Vários autores descrevem os motivos por detrás deste aumento de procura, centrando-se no facto de existir um interesse cada vez maior por parte do consumidor em controlar a sua saúde utilizando os recursos que tem à sua disposição. Por outro lado, a esperança média de vida é também cada vez maior e, por consequência, a aquisição de alimentos úteis a um envelhecimento adequado surge como uma forte área de negócio. O marketing nutricional é também cada vez mais dinâmico e com um alcance populacional que muitas vezes nos surpreende. O avanço da tecnologia no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos alimentares e mesmo da produção de alimentos conduziu a uma indústria e produção mais versáteis. E, por fim, claro, à evidência científica que comprova a cada vez mais forte ligação entre a dieta e o risco de doença crónica. Este último tópico, a associação cientificamente validada entre dieta e doença crónica, é algo muito complexo e que merece a nossa reflexão.
Como vai ser possível constatar neste livro, a riqueza nutricional de muitos dos nossos alimentos é incrivelmente entusiasmante, algo que na maioria das vezes é desconhecido do consumidor. Mas conseguir investigar e tirar conclusões sólidas e definitivas sobre a relação entre o consumo de um determinado alimento e uma qualquer doença é extremamente complexo, dado que o número de variáveis em estudo é quase infinito. Se no contexto dos fármacos é possível isolar de forma mais ou menos fácil o efeito de determinado componente no decurso de uma doença, no caso da alimentação isso torna-se muito complexo por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é difícil colocar todos os indivíduos do estudo em condições quase semelhantes no que respeita ao padrão alimentar e mesmo assumindo que isso até poderia acontecer, fechando-os num determinado ambiente e fornecendo-lhes 100% da dieta, não deixaríamos de estar a estudar o efeito de tal alimento em condições artificiais. Todas as variáveis que fazem parte da vida do indivíduo e condicionam a sua alimentação não seriam reais. Em segundo lugar, porque o fator tempo e a duração do estudo limitam a sua aplicabilidade. Em terceiro lugar, porque será sempre difícil isolar o efeito de um único alimento. O efeito metabólico de um dado nutriente no nosso organismo está dependente dos outros nutrientes, numa relação quase simbiótica. Por exemplo, o efeito da molécula de vitamina C, quando fornecida num determinado alimento, com uma dada composição nutricional, será diferente do efeito da mesma molécula de vitamina C, quando inserida num outro alimento com uma composição nutricional completamente diferente. A juntar a isto, o seu efeito bioativo pode variar muito, dependendo da confecção do próprio alimento, do momento do dia em que foi consumido ou mesmo das variações relacionadas com o seu cultivo e armazenamento. O estudo de algum nutriente, como a vitamina C, por exemplo, de forma isolada, como suplemento alimentar, facilita muito o processo, não só porque isolamos variáveis, mas também porque temos a certeza exata da quantidade que estamos a fornecer ao indivíduo. Porém, neste caso... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.